Beleza. É até engraçado porque eu apresentei essa palestra mês passado no Fórum de Software Livre em Porto Alegre e foi uma semana antes do lançamento mundial do Pokémon e agora foi na semana do lançamento aqui no Brasil, então o timing tá bem legal mesmo. A ideia dessa palestra, dessa talk, ela é bem pré-beginner. Eu levei para lá para o pessoal que ainda nunca tinha ouvido falar. Então pode ser que eu fale um monte de coisas aqui que vocês já sabem, às vezes alguma coisa não. Mas tem alguém aqui que nunca nem ouviu falar sobre Elixir, veio aqui porque um amigo falou vai ter lanche e tal, tipo alguma coisa assim? Não. Legal, então beleza, pelo menos para alguém vai ser novidade. Bom, vamos voltar lá em 2010, quando o Valim... Alguém aqui nunca ouviu falar do Valim? Bom, quem nunca ouviu falar do Valim provavelmente não acompanha bem próximo assim a comunidade Ruby, Rails e Erlang, né? A comunidade Erlang aí que deve ter umas 10 pessoas com o Valim, mas... Não, brincadeira. O Valim ele foi o primeiro brasileiro a fazer parte do Rails Core Team. E ele trabalhou principalmente no revamp do Rails 2 para o 3, né? Numa época onde o Rails estava preocupado em resolver uns problemas de concorrência e implementar no framework o conceito de thread safe, né? E por que que nessa época a galera começou a olhar para isso? Porque, bom, era praticamente inevitável pensar que os hardwares iriam evoluir, o tempo ia passar e os computadores cada vez mais teriam mais núcleos. E aí, por conta disso, a concorrência praticamente... a gente não tem como fugir. E não tem como falar de concorrência, todo mundo provavelmente vai saber qual é o próximo slide, sem falar desse gráfico. Esse gráfico saiu num artigo que chama Freelance is Over, que é um artigo muito legal, extenso, mas quem puder ler é bem bacana. E ele mostra pra gente aqui de uma maneira bem clara a evolução dos Intel, né, nos últimos anos. E aí a gente consegue ver, não sei se dá para ler a legenda, mas aqui embaixo é a velocidade, né? E a gente vê que ela dá uma estagnada, mas o número de transistores cresce infinito e além. E com conta disso a gente começa a ver mais cores nos computadores. E aí eu vou pedir licença para fazer um roubo poético aqui de palestras. Mas uma vez eu assisti uma palestra do Milhouse, que está aqui presente, que eu achei muito interessante a brincadeira, porque a gente olha esse gráfico e fala, pô, pode crer, concorrência é uma coisa que está aí, está pegando, mas, cara, esse gráfico é de 2005. E, pô, 2005 para a tecnologia já tem um tempão, né? Foi atualizado em 2010. Pode crer. E... para quem não lembra, o que estava acontecendo em 2005? Vou situar vocês. Em 2005, foi o lançamento do YouTube e do Google Maps. Em 2005 aconteceu também um case bem engraçado na comunidade de software livre, que o Linus Torvalds entrou na mail list dos caras do Gnome e incentivou a galera a usar KDE 3. Também estava acontecendo nessa época. O iPhone só ia ser lançado em 2007. E aí uma notícia bombástica, assim, que a primeira vez que eu assisti a palestra do Milhouse eu fiquei pensando, eu falei, caraca, minha vida mudou muito depois disso. É que não existia Stack Overflow ainda nessa época, cara. Stack Overflow só veio existir em 2008, assim, eu nem sei como é programar sem Stack Overflow. Mas... bom, então é um assunto que não tinha como fugir e a galera começou a prestar atenção nisso. E antes de continuar, na verdade, eu queria tentar... exemplificar uma coisa que fica meio confusa às vezes, que são esses conceitos. Concorrência e paralelismo. Às vezes a gente fala, pô, isso aparece em várias palestras, em várias coisas, mas qual é a diferença deles? E na verdade eu nem consegui explicar direito. Eu perguntei para várias pessoas, como é que você explica concorrência e paralelismo? Putz, ouvi várias histórias e todas parecem meio confusas na real. E eu tentei trazer isso mais para o mundo material. E... eu posso ficar um pouco sem microfone aqui, que eu vou precisar usar as duas mãos, na real. E a história é o seguinte, eu vou representar uns processos como sendo essas bolinhas, e os cores como sendo as minhas mãos.
Então, quando a gente tem um único processo e um core, as coisas acontecem do jeito que a gente espera. A gente usa o core, a gente usa o processo, o core aguarda para usar de novo. A gente usa o processo, ele aguarda. Quando a gente tem mais processos para um único core, a gente precisa de uma certa concorrência, né? Porque ele tem que saber o momento certo de usar e ele tem que ficar dividindo esses processos. Só que aí o número de processos cresce. E aí, inevitavelmente, eu preciso de mais cores. Porque aí eu posso entrar com o conceito de paralelismo. Eu ainda tenho a concorrência, ela existe, mas agora acontece ao mesmo tempo vários cores trabalhando com os mesmos processos. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não use o mesmo processo ao mesmo tempo, porque senão as coisas caem. E eu acho que dessa forma dá para pelo menos a gente chegar numa coisa mais palpável sobre qual é a diferença entre concorrência e paralelismo. O microfone está parando. Aí, voltou. Som. Eu acho que ele está sem bateria. Ou não, não sei. Porque ele está desligando o verdinho ou não? Pausa técnica. Bom, então beleza. Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá então em 2010, do jeito que eu estava falando. Nessa época, o Wallin ele desenvolveu LER. Para quem não sabe, LER é lesão por esforço repetitivo. É tipo uma tendinite brutal, assim, que você não pode ficar programando tanto. Então ele resolveu se dedicar a... Pô, Jorge, você perdeu o Malabares, cara. Desculpa. Bom, beleza, voltei. E nessa época ele resolveu se dedicar então a estudos, já que não podia ficar programando tanto. Então ele foi buscar informações de como outras galeras resolviam esse problema de concorrência, né? E aí ele leu um livro que chama Seven Languages in 7 Weeks, que é um livro bem bacana, a proposta está clara aqui do livro, e ele aborda 7 linguagens, passando por cima delas assim, e o Wallin tomou isso como base de pesquisa, né? Bom, beleza, vamos ver outras linguagens aí, ver como que a galera está resolvendo. E nesse livro, as linguagens são Ruby, I/O, Prolog, Scala, Erlang, Clojure e Haskell. Fez uma análise geral das linguagens e a que mais chamou a atenção foi o nosso amigo Erlang. Tá aí, o nosso amigo pré-histórico, robusto. Erlang foi criado pela Ericsson, tem aí os seus 30 anos de idade, e ele foi criado para resolver problemas de telefonia. Que problemas? Vamos pensar, por exemplo, num switch. Quando você vai fazer uma ligação para alguém, aí você se conecta nesse switch. A pessoa do outro lado também se conecta nesse switch. Mas não tem só vocês no mundo conectados nesse switch. Então, o Erlang tem que resolver todo esse mapeamento de conexões sem que uma ligação interfira na outra. Ou se, de repente, a sua ligação cai, não derruba todo mundo que está naquele node. Então, ou mais, a gente pode escalonar isso. Por exemplo, vamos supor que você vai ligar para o seu amigo da Austrália. Vocês com certeza não estão no mesmo switch. Então, esse caminho todo tem que ser mapeado e o Erlang entra aí. E um outro conceito também que chamou bastante atenção do Wallin foi essa questão do hot code swap, que é você conseguir dar manutenção no seu software sem que você precise derrubar ele. Por exemplo, você não recebe uma ligação de madrugada da sua operadora de telefone falando: então, Bruno, eu vou fazer uma atualização aqui e eu preciso que das 2 às 4 da manhã você não faça uma ligação, pode ser? Então, esse conceito também foi bem interessante, por isso que a gente chegou nessa escolha. O Erlang, ele roda em cima da Erlang Virtual Machine, que é uma máquina bem poderosa, porque ele está aí há 30 anos segurando bastante porrada. E a Ericsson focou bastante na Virtual Machine, e por conta disso, a linguagem ela acabou ficando um pouco para trás, entre aspas. Ela é mais arcaica, assim, mais difícil de ler, a gente olha e fala, pô, parece que a curva de aprendizado disso não é tão legal. Até por isso que o Erlang ficou meio incubado aí um tempão, e ele voltou meio à tona lá para o ano de 2005, 2006,
quando a web deixou de ser mais essa questão request e response, né? Então a gente deixa de ter sites onde você precisa ficar esperando e a gente passa a ter, por exemplo, chat online, atendimento. Você entra no site e aí tem lá no cantinho um lugar onde você pode falar com a pessoa, falar com uma inteligência, enfim. Então você precisa ter uma conexão aberta o tempo inteiro entre as duas pontas. E aí o Erlang volta à tona. E, bom, o Valinho olhou para tudo isso e ele falou, legal, eu acho que esse cara resolve o meu problema, mas ele tem essa cara que a galera mais nova vai estranhar, essa cara que a gente deixou de ficar acostumado com isso, evoluir um pouco o pensamento e tal. Se eu conseguir dar uma roupagem melhor para o Erlang, ou algo que seja mais com uma curva de aprendizado um pouco mais tranquila, eu acho que isso pega. E foi aí que, em janeiro de 2010, a gente teve o primeiro commit do Elixir. Então, de lá para cá, as coisas já mudaram bastante, mas foi aí que iniciou. Ele ficou nesse primeiro ano fazendo alguns testes, brincando com as compilações e tudo mais. E aí ele percebeu que isso ia tomar um tempão. Tipo, pô, isso é legal e eu preciso me concentrar bastante nisso. Então, em janeiro de 2012, ele fez uma proposta para a galera da Plataforma Tech. Para quem não sabe, a Plataforma Tech é uma empresa aqui de São Paulo, bem conhecida aí na galera de Ruby, Elixir, obviamente. E aí ele chegou para os caras ali e falaram, pô, então, eu tenho uma ideia aqui, acho que vai vingar, tô precisando trabalhar nisso daí. E aí eles acharam bacana, falaram, não, beleza, você dedica o seu tempo aí, a gente vê como é que faz, tá, beleza, pode tocar. E aí começou a surgir mais gente, uma galera querendo contribuir, não sei o que e tudo mais, a gringaiada. E aí, em maio de 2012, a gente tem a versão 0.5 do Elixir, que eu considerei na história como a primeira versão estável de verdade, falando, beleza, a partir de agora vamos usar. E é isso, hoje a gente está na versão 1.3.2 e a coisa já está bem avançada. Elixir é uma linguagem dinâmica e funcional projetada para construir aplicações escaláveis e de fácil manutenção. É assim que está lá a descrição na homepage quando você entra, é a primeira coisa que você lê. E acho que isso resume bem as principais características que a linguagem quis abordar. Então, Elixir é escalável. Por mais que a sua aplicação vá crescendo, você consegue cuidar disso numa boa. Ela é tolerante a falhas por default. Então, assim, tem todo um cuidado de que se algum nó seu morre, a máquina virtual do Erlang consegue cuidar disso para que isso não atrapalhe na aplicação toda. Esse nó vai ser restartado depois, tudo mais num estado ativo de novo. Ela é uma linguagem funcional. Eu não vou entrar aqui no mérito funcional, as diferenças e tudo mais, porque senão a gente também nem sai daqui hoje. Mas eu acredito que o paradigma ele já te força a modelar a coisa de uma maneira que a concorrência seja tratada de uma maneira mais tranquila. E ela é altamente extensível, porque você consegue modular, criar módulos novos e tudo mais de acordo com as suas necessidades. Nessa palestra aqui eu não coloquei código, tá? A minha ideia não é nem ensinar ninguém a programar Elixir, é mais para mostrar o porquê que eu escolhi aprender, porquê que tem uma galera querendo usar e aonde que a gente consegue encaixar isso. Eu coloquei aqui um exemplo de Fibonacci, não sei se vai dar para ler agora, mas... Aí, obrigado. Na verdade, o que eu coloquei aqui é que eu achei mais legal mostrar esses dois conceitos, que são a preocupação com a documentação, lembrando que não é comentário de código. Eu não estou escrevendo ali, essa linha foi feita porque eu estava com pressa e aí ficou feio assim mesmo. É uma documentação real, onde você consegue, dentro do próprio código, dizer o que aquele seu módulo faz, aquela função faz. E aqui eu também consigo mostrar o conceito de pattern matching, que é uma coisa, para mim, das mais bacanas da linguagem, onde eu consigo, com a mesma função, eu consigo dizer para ela que caminhos diferentes ela toma, dependendo do parâmetro que ela recebe. Então, eu deixei esse slide aí para exemplificar essas duas coisas. E quando eu comecei a estudar Elixir,
de cara, assim, eu achei bem bacana, mas o que me deixou mais confortável, na verdade, e era isso que eu queria passar, é que o Elixir ele vem junto com um ferramental. Assim que você instala, ele já te traz um monte de facilidades e um monte de brinquedos para ajudar no seu desenvolvimento. O primeiro deles que eu posso citar é o Mix. O Mix ele é uma ferramenta escrita, né, compilada em Elixir, e ele é uma série de rotinas para facilitar o nosso desenvolvimento. Assim como, por exemplo, você dá um Rails new alguma coisa, a gente tem aí o Mix para facilitar. Então eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente está pegando as dependências do meu projeto, né? Estou falando, vai lá, dá uma olhadinha que pacotes que eu preciso baixar, o que eu preciso instalar, para deixar o meu ambiente tranquilo para desenvolver. Eu tenho um Mix New também, assim como Rails New. Mix Test, para a gente rodar todos os testes da nossa aplicação. Lembrando que a comunidade também está preocupada com testes, né? O Valim sempre comenta que ele toma um tempo especial para pensar em como fazer os testes e tudo mais. Aqui integrado com o framework Phoenix. Para quem não sabe, o Phoenix é o framework web, né, para trabalhar com Elixir, paralelo ao Rails, se a gente pode dizer assim. E bom, beleza. Uma outra ferramenta legal que eu trouxe aqui também é o X, que é o repositório, né, o nosso package manager para o ecossistema do Erlang. Na época, quando eu fiz essa palestra, estava com quase 3.000 downloads de pacotes. Não, desculpa, 3.000 pacotes, isso. Quase 37 milhões de downloads. Então, tipo, tem uma galera, tem bastante gente usando. Durante muito tempo, o Cowboy foi o pacote aí que estava no topo, mas aí o Poison tomou o lugar dele, que é uma biblioteca para trabalhar com JSON no Elixir. Uma outra ferramenta bacana é o EX, que é o nosso interpretador real-time ali. Então, assim que eu inicio ele já sobe a máquina Erlang para mim, e eu consigo já começar a brincar, fazer os testes e tudo mais. Eu até coloquei daquela documentação que eu tinha feito, eu chamei ela aqui para me mostrar. É dessa forma que aparece, né, no EX, um título bonitinho, explicando o que eu escrevi lá na documentação e tudo mais. Tem exemplos. E outra coisa que eu coloquei aqui também foi que esse cripto ele é uma função que vem do Erlang, não do Elixir. Então a gente também tem essa possibilidade. Quando a gente está trabalhando com Elixir, a gente está rodando na Erlang Virtual Machine, eu tenho a possibilidade de chamar as próprias funções do Erlang. Por que não, né? Não vamos esconder onde que a gente está rodando. E uma outra facilidade bem bacana é que a comunidade ela está bem ativa e por conta disso a gente tem plugins para facilitar as coisas. Então o Emacs aí, que é o editor favorito da comunidade, tem aí o Alchemist, que é todo um ecossistema, uma plataforma já pronta, com tudo que você vai precisar para sair codando e ser feliz. Mas também os nossos amigos também estão aqui. Então, o Vim, Atom, Sublime, todos os caras novos estão aqui também. E isso facilita bastante. E bom, eu contei um pouquinho da história, contei das facilidades, mas aí me perguntam. Eu fui preparado para essa pergunta, na real, lá para o Fórum de Software Livre, porque eu falei, alguém vai falar isso? Porque quando eu cheguei lá foi até interessante, porque 70% da galera da sala nunca nem tinha ouvido falar de Elixir. Então foi meio um choque, assim. E aí a pergunta que eu já esperava é, tem alguém usando? Tem algum louco que resolveu colocar isso em produção? Pois aqui nessa sala tem dois que eu conheço. E eu nem vou entrar nesse assunto igual eu entrei lá, porque provavelmente vocês vão ficar sabendo disso em breve, mas eu posso citar que em produção a gente tem a galera da Sherpa aqui, a galera rock and roll aí, que quando a coisa nem estava tão assim, com tantos pacotes disponíveis e tão bonito igual hoje, os caras entraram de cabeça, até escreveram umas paradas próprias e falaram, é nóis. E a galera da Sherpa desenvolve um software para departamento pessoal, para resolver aí os problemas do nosso RH.
E também posso citar aqui a galera do Kik, que é um gateway de pagamento que usa Elixir, que mexe com dinheiro, uma coisa tensa aí, também resolveu entrar nessa onda e tá dando super certo, bem bacana. Eu não vou entrar nos detalhes das duas empresas porque os representantes estão aqui, então depois é capaz que alguém fale alguma coisa. Lá no fórum, o tema era Internet das Coisas. Então eu não pude deixar de levar o Nerves. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Nerves? Legal. O Nerves ele é um framework escrito em Elixir para a gente trabalhar com a Internet das Coisas. Então, Internet das Coisas. Quando eu penso em Internet das Coisas, o que eu penso? Eu falo, bom, eu vou chegar na minha casa, vou pegar o meu Raspberry, eu vou conectar alguns Arduinos que eu tenho lá, e com meia dúzia de linhas, a minha casa vira a casa dos Jetsons. É assim que funciona. Eu vou criar um aplicativo lá que vai ficar no meu celular. Aí, a hora que eu estiver chegando na rua de casa, ele vai acender a luz da minha casa, vai ligar o ar-condicionado, vai colocar uma comida no micro-ondas para esquentar. Vou chegar lá, vai estar tudo firmeza. E como é que a gente faz isso? Bom, o jeito mais comum seria... Eu pego lá as bibliotecas, eu pego o Erlang, pego o Elixir para ARM, né? Lembrando que a gente está trabalhando com ARM. Eu pego um kernel Linux, né? Provavelmente o Raspbian aqui, né? Que eu estou trabalhando com Raspberry, né? Então o Debian para Raspberry. Eu vou compilar tudo isso, e aí eu vou chegar lá em casa, vou escrever dentro do meu Raspberry a minha aplicação e tudo mais. Meu, isso dá um trabalhão, porque eu estou falando de um Raspberry que eu estou querendo, né? Se eu estiver trabalhando com vários Raspberries, então eu vou ter que chegar em cada um deles e fazer o mesmo processo. E se na verdade eu não estiver trabalhando com Raspberry, eu estiver trabalhando com o Galileu, ou se eu estiver trabalhando com o BeagleBone Black, nunca lembro o nome, BeagleBone Black. Então fica um pouco complicado. E aí o Nerves entra nessa história. O Nerves é um framework à prova de balas usando Elixir. De acordo com eles, essa é a descrição. E é assim que ele é mesmo, porque ele é bem parrudo e bem simples de usar. Como é que funciona? Primeiro a gente prepara o ambiente. Ele vai baixar lá pra gente todas essas coisas que eu falei, ele vai fazer. Então ele vai criar um ambientezinho lá, um pacotinho, que já tem esse Linux embarcado, que já tem o Erlang, já tem todas as coisas que eu vou precisar. A gente escreve nossa aplicação no nosso editor favorito, usando aqueles plugins lá. Então eu não preciso programar direto na placa, eu programo na minha máquina normal. E aí na hora que eu faço o build, ele faz um cross-compile evil muito louco. Eu estou lá trabalhando no meu x86 e aí compila no ARM e fica tudo bonito. E ele gera para mim uma imagem, que eu chamei aqui de deploy, mas na verdade ele gera para mim uma imagenzinha, onde eu vou colocar num cartão SD, espetar no meu Raspberry, e na hora que eu ligar o Raspberry, a minha aplicação em segundos está pronta para ser usada já. Ele já sobe o Raspberry com a aplicação rodando, e ele faz isso de forma bem eficiente, porque o Nerves ele troca o init, né, da imagem Linux, então ele tira o init do Linux e coloca o init do Erlang, então as coisas já sobem bem tranquilamente. Eu deixei aqui mais explicadinho como é que funciona. Então eu faço um make aqui, passando qual que é a biblioteca que eu quero usar. No caso eu estou usando aqui a API do Raspberry, mas poderia ser a do BeagleBone Black, por exemplo. Ele faz todo o load das confs para mim, compila as bibliotecas e tudo mais. Lembrando que ele compila o mínimo possível, assim. Então, tipo, out of the box, você não tem Wi-Fi, por exemplo, porque eles acharam que o Wi-Fi não era legal. Então, isso não é necessário. O necessário é menos do que isso. Então, eu preparo todo o meu ambiente, né? E aí, usando o Mix, olha lá que eu mostrei a ferramenta, eu escrevo a minha app, codo lá no meu editor, incluo os meus scripts todos lá do Nerves. Ele vai gerar para mim um makefile, eu compilo isso tudo, e aí eu uso essa ferramenta que foi desenvolvida pelo próprio criador do Nerves. Então, ela é bem performática com a plataforma. E aí, isso já gerou para mim o meu meu cartão SD, eu vou lá e coloco no Raspberry e está tudo certo. Tem alguns problemas conhecidos. Eu não me ultimamente saiu uma atualização e eu não consegui ver ainda se esses problemas existem ainda. Sei, tipo, o João que está usando aí, de repente pode levantar a mão se isso não for verdade.
Mas o Prepare, na primeira vez, comigo demorou, porque ele baixa uma porrada de bibliotecas, um monte de coisas que a sua máquina não está preparada para trabalhar com o ambiente, vai demorar um tempinho. Se você já programa Elixir e já está com tudo certo, provavelmente na hora de baixar as dependências não vão ser tantas. E aí vai ser mais certo. Como eu falei, não tem Wi-Fi, então isso pode ser chato de começo. Nada que meia dúzia de alquimias ali resolvam, mas tem isso de cara você dá com essa dificuldade. E ainda eu preciso do meu SD. Fazer o deploy ainda colocar o SD em cada um dos Raspberries e tudo mais, mas eu acho que isso é mais simples do que qualquer outra forma que a gente tentasse. E, bom, isso daí é meio que uma pincelada por cima do que é o NURBS, né? E o que eu queria deixar também aqui agora é que acho que tudo isso está acontecendo, a gente está vendo a coisa em ebulição, uma galera, pô, tô vendo um monte de gente aqui agora, o primeiro encontro, os primeiros encontros não tiveram tantas pessoas assim e tudo mais. E eu acho que tudo isso é por conta que a comunidade tem um papel muito importante nisso. Então, quis deixar aqui a mensagem da comunidade e deixar como que encontra a gente. Como é que começo a brincar com esse brinquedo? Provavelmente o lugar mais fácil para encontrar a gente é no Slack. Alguém fez o favor de deixar esse aplicativo Heroku maroto lá rodando, porque você coloca o seu e-mail e recebe o invite para entrar no Slack. O nosso Slack está com, acho que uns 200, 300 canais, não sei. São divididos por informações ou por regiões, né? Então a gente tem canal Brasil, a gente tem o canal geral, mas a gente também tem canais específicos. Se você quer falar de Phoenix, tem um canal. Se você quer falar de NURBS, tem um canal. Tem até um canal de jobs lá, quem está afim de procurar um emprego em Elixir aí, tem lá um canal de jobs que a galera posta muita coisa. Um outro canal que eu levei para mostrar no fórum de software livre, aqui vai ser meio óbvio, mas é o Meetup. A galera pode se inscrever no Meetup e vir aqui, que tem uns encontros bimestrais bem legais, assim, mais ou menos. Um outro canal bacana, que talvez seja o meu predileto, é o Radar, que a galera da Plataforma Tech cuida, que você se inscreve lá, coloca o seu e-mail, e aí toda sexta-feira chega um resumo do que aconteceu na semana, dos principais artigos sobre Elixir, os eventos que vão rolar nos próximos dias, então tem um calendáriozinho lá com os eventos, algumas vagas de emprego também e tudo mais, fazem um compilado lá e vem um newsletter bem bonitinho formatado para você conseguir ficar ligado em tudo. Se Elixir não faz parte do seu dia a dia, por exemplo, é o meu caso, eu não programo Elixir o tempo inteiro, então não dá tempo de ficar lendo. E aí, quando o Radar chega, você dá aquela batida de olho, arquiva as coisas para ler depois e lê. E não só arquiva, mas lê. E aí facilita bastante. E claro, a page oficial, né, o elixirlang.org, a documentação é sensacional, muito bonita, bem dividida, é fácil de chegar lá e meio que no baby steps assim do que você quer. E, enfim, a comunidade está aí para isso, né? Você manda um e-mail lá, fala no Slack, sobe uma issue no GitHub, o Valim brota em 10 minutos para responder sobre isso, consegue ajudar. E acho que é isso. Agora que eu já falei bastante, talvez vocês queiram me conhecer. Meu nome é Bruno Volkov, sou fã de Star Wars. Eu tenho alguns problemas com copos de água, eu costumo derramar, então eu nem tomei aqui, porque eu costumo derramar nas toalhas das pessoas, depois eu vou tomar longe daqui. O início da minha carreira foi com C++ e Perl. Fiquei um tempão nesse mundo aí de Perl. E aí depois eu resolvi que eu queria brincar com mobile, e aí eu fui fazer iOS, mas eu não gostei muito, para ser sincero, assim, não do iOS, mas do mobile. Eu descobri que meu mundo está nos servidores, voltei para um pouco para baixo nível e brincando com Ruby. E é isso. Muito obrigado. Quem quiser, meu Twitter, se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser falar comigo, eu vou estar por aí. E é isso aí.